Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Essa presidência solicita que todos os senhores vereadores se levantem. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência solicita ao novo vereador Midolanche que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. Mateus 5:16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Obrigado, podemos assentar. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a presente sessão. Não tem matéria para ser lida, e com isso o expediente está encerrado nos termos... Questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem do vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, eu faço pedido para que o senhor possa retirar o intervalo regimental e a gente já vá direto à ordem do dia. Eu preciso da anuência dos líderes. Carolina Pontes. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Toninho. Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Está encerrado o intervalo de 30 minutos. Então, está encerrado nesse exato momento o expediente. Eu suspendo a sessão por 30 segundos. Está aberta. Esta presidência declara o expediente encerrado, intervalo regimental. Está aberta e solicita aos novos vereadores que registrem presença. Está registrando, já foi registrada a presença. Não está aceitando qualquer vereador, só dos bons. Lemão. Wagner Barbosa. Aí entra, não é assim? Vai de novo. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a ordem do dia. Discussão e votação da matéria restante da sessão do dia 9. A gente começa com o item 1, redação final do projeto de lei 278/2017, de autoria do novo vereador Estevão Nogueira, que dispõe sobre a instituição do direito aos usuários da rede do Sistema Único de Saúde de Limeira e ter acesso às informações por meio eletrônico ou impresso de resultados dos exames laboratoriais e afins no município de Limeira e da outras providências. Está em discussão a redação final, elaborada pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Algum vereador deseja impugnar? Não havendo, a redação final vai à votação. Helder do Táxi, Jorge Freitas, Marco Xavier. Está encerrada a votação. O item 1, a redação final, foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A matéria a ser lida, senhor Pois presidente. não. Requerimento.
Requeremos, com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do Regimento Interno desta Câmara Municipal de Limeira, que o projeto de lei complementar 0518, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos membros titulares do Conselho Tutelar, o qual deverá tramitar sobre regime de urgência especial, conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei complementar número 518, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos membros titulares do Conselho Tutelar, necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa egrégia Casa de Leis, vestindo, assim, perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 in fine do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 9 de abril de 2018, segue assinados pelos vereadores Anderson Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleiton Silva, Darcy Reis, Érica Tanque, Estevão Nogueira, Helder do Táxi, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Marcelo Rossi, Mayra Rosana da Costa, Newton Santos, Dr. Rafael Camargo, Sidney Pascotto, desculpa, Dr. Rafael não, Sidney Pascotto, Dr. Wagner Barbosa e Wagner de Souza Rodrigues Costa. Requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão. Apenas encaminhamento de voto. Não havendo requerimento de urgência especial, ele vai à votação. Cleiton Silva. Está encerrada a votação. Requerimento de urgência especial foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Eu nomeio o relator oficial. A sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. A sessão está suspensa. A matéria a ser lida, senhor Pois presidente. não. Requerimento. A sessão está reaberta. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei complementar 0518, de autoria do prefeito Mário Celso Botion, que dispõe sobre o reajuste de subsídios dos membros titulares do Conselho Tutelar. Necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 9 de abril de 2018, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes, Marco Antônio Xavier e Sidney Pascotto. Com esse requerimento, o projeto tem parecer favorável, então o projeto está apto a ir à votação. Projeto de lei complementar 5/2018, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre o reajuste dos subsídios dos membros titulares do Conselho Tutelar, ele está em discussão. Não havendo o projeto de lei, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. A votação está encerrada.
Projeto de Lei Complementar 5/2018 foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. A matéria a ser lida, senhor presidente. Pois não? Requerimento. Requeremos com fundamento na letra B do inciso 1 do artigo 192 do Regimento Interno dessa Câmara Municipal de Limeira que o projeto de lei complementar 0618, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de Limeira, de que trata o artigo 37 da Constituição Federal e das demais previsões constantes do termo de acordo firmado entre o município de Limeira e o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, Sindicel, Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira e Região, Sindiguarda, e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, e da outras providências, o qual deverá tramitar sob o regime de urgência especial, conforme dispõem os artigos 190 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Justificativa. O projeto de lei complementar número 618, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de Limeira, de que trata o artigo 37 da Constituição Federal e das demais previsões constantes do termo de acordo firmado entre o município de Limeira e o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, Sindicel, Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira e Região, Sindiguarda, e Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, e da outras providências. Necessita de regime especial de tramitação, pois é matéria de relevante interesse público, razão pela qual deve prescindir de uma aprovação célere e inequívoca por parte dos nobres membros dessa egrégia Casa de Leis, vestindo assim perfeitamente a hipótese prelecionada no artigo 191 infine do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 9 de abril de 2018, segue assinado pelo vereador Anderson Pereira, Antônio Franco de Moraes, Carolina de Moraes Pontes, Claudemir Vieira, Cleiton Silva, Darcy Reis, Érica Tanque, Estevão Nogueira, Helder Lúcio de Oliveira, Jorge de Freitas, José Roberto Bernardo, Marcelo Rossi, Mara Costa, Nilton Santos, Sidney Pascotto, Wagner Barbosa e Wagner de Souza Rodrigues Costa. Requerimento de urgência especial está formalmente em ordem e não comporta discussão, apenas encaminhamento de voto. Não havendo encaminhamento de voto, o requerimento vai à votação. Está aberto o painel para a votação do requerimento de urgência do PLC 6/2018. Wagner Barbosa, Vaguinho. Votação está encerrada. Requerimento de urgência foi aprovado por todos os vereadores. A sessão está suspensa. Matéria a ser lida, senhor A presidente. sessão está reaberta. Requeremos a presidência da mesa diretora, nos termos do inciso 8º do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, que seja imediatamente encerrado o intervalo regimental, de que trata o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, para a votação do projeto de lei complementar número 618, de autoria do prefeito municipal, senhor Mário Celso Botion, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos do município de Limeira, de que trata o artigo 37 da Constituição Federal e das demais previsões constantes do termo de acordo firmado entre o município de Limeira e o Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira, Sindicel, Sindicato dos Guardas Civis Municipais de Limeira e Região, Sindiguarda, e o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, APOESP, e da outras providências. Necessita de regime especial de tramitação. Plenário, vereador Vitório Bortolã, aos 9 de abril de 2018, segue assinado pelos líderes Antônio Franco de Moraes, Cleiton Aparecido da Silva, Carolina de Moraes Pontes, Marco Antônio Xavier e Sidney Pascotto.
O projeto de lei 6/2018, ele tem o parecer favorável, está apto aí para discussão e votação. Projeto de lei complementar 6/2018, ele está em discussão. Não havendo, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto, senhores vereadores. Está encerrada a votação. Projeto de lei complementar 6/2018, ele foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Agora partimos para o item 2 da pauta. Projeto de lei 285/2017, de autoria do novo vereador Claudemir Vieira, que dispõe sobre a publicação por meio eletrônico das listas de espera dos programas habitacionais no âmbito do município de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão o substitutivo número 104, protocolado sobre o número 6.860/2017, de autoria do vereador Claudemir Vieira. Algum vereador deseja discutir? Gostaria, presidente. Com a palavra, vereador Mir do Lanche. Boa tarde, nobre presidente. Boa tarde, meus amigos. Pessoal que nos ouve pela Rádio Educadora. Pessoal aqui no plenário. Esse projeto de lei é uma ideia de assegurar a quem é inscrito no Plano Municipal de Habitação o direito. De repente, até por uma falha no sistema, antigamente ocorreu do nome sumir da lista, há tempos atrás. Então, a ideia desse projeto é o direito dos munícipes ao acesso por meio eletrônico das listas de espera dos programas habitacionais no âmbito do município de Limeira. Caberá ao município, por meio dos órgãos que têm competência para a matéria, dispor sobre a divulgação das informações que trata essa lei. A divulgação das informações que trata o CAPT deverão ser atualizadas em um período máximo de 90 dias. Serão divulgados na lista de espera em meio eletrônico os nomes completos, bem como o número da inscrição em ordem de chamada. Então, a ideia, presidente, é deixar uma coisa mais transparente e o direito adquirido de quem já está no programa há anos e fala que nunca é chamado. E até uma falta de conscientização da população, até a gente pedir para que quem tem a inscrição no sistema habitacional do município, sempre está procurando a Secretaria de Habitação e deixando sempre o endereço e os dados atualizados, que infelizmente o pessoal troca muito de número de telefone, de endereço, e de repente a Secretaria busca aquelas pessoas para algum programa e não consegue contato. Daí a pessoa fala assim, faz 20 anos que eu estou inscrito no programa e nunca fui chamado. Então, deixar um apelo aí para quem tiver inscrição municipal, até procurar a Secretaria de Habitação e deixar em ordem todos os seus dados cadastrais. Muito obrigado e conto com o apoio de todos. Continua em discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Érica Tang e depois Jorge Freitas. Senhor presidente, me levanto para cumprimentar o vereador Mir por essa propositura, que visa realmente esclarecer e deixar extremamente claro a toda a população a ordem desta inscrição, embora eu não saiba como se faz toda a parte por exemplo, se é do programa Minha Casa Minha Vida, há diferenciações, mas isso a prefeitura depois informa como fará o procedimento. Mas extremamente importante também a colocação do vereador Mir da necessidade que esses munícipes façam, sempre que houver mudança, tanto de telefone quanto de endereço, façam o envio desses dados para uma possível chamada aconteça da Secretaria da Habitação. Então, parabéns, Mir, isso é importante,
tanto para a população como para nós, vereadores, também, que teremos conhecimento da listagem total e da forma como isso vai se proceder. Muitas vezes somos questionados e não sabemos, ou somos pressionados de um outro lado e acabamos não tendo ideia do real montante que existe na lista. Parabéns, vereador Mir. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, realmente um projeto muito importante esse do vereador Mir, que nós vamos aprovar dentro de mais alguns instantes. Existe hoje cadastrado na Secretaria da Habitação perto de 11, 12 mil nomes de pessoas. Essa lista estava perto de 15 mil nomes. 15 mil nomes equivale a aproximadamente 30 mil pessoas. Então, realmente, o déficit habitacional na cidade de Limeira ainda continua muito grande. Apesar da entrega do Rubi, do Giada, dos Pássaros, continua muito grande. Perto de 11 mil pessoas estão inscritas lá na habitação. E essa listagem aparecer agora pela internet, a própria pessoa pode acessar por ordem de nome, por ordem de classificação, isso que é muito importante. Além da pessoa acessar, conferir se o nome está correto, a pessoa confere a posição dela lá também. Na entrega do Rubi, por exemplo, foi baixado um decreto especialmente para o Rubi. Então, foram chamadas 3.000 pessoas, 1.800 pessoas, 900 foram contempladas e outras 900 ficaram de suplente. Agora não, agora com essa listagem, todo mundo vai poder conferir lá a situação de cada um, independente do modelo habitacional, seja casa, seja terreno, seja embrião, seja o que for a unidade habitacional, vai estar lá a listagem apontando não só os nomes de quem tem direito, de quem possa estar com a documentação em ordem, mas também a lista da classificação. Então, vou votar favorável a esse projeto, trata-se de uma medida muito importante, vai realmente facilitar para as pessoas que estão inscritas, vai facilitar para a prefeitura, vai facilitar para todo mundo. Então, realmente, um projeto muito importante que vem de encontro, eu não sei. É muito comum encontrarmos com pessoas, olha, preciso saber como está meu nome, se eu ainda estou na lista, faz tanto tempo que eu moro em Limeira, nasci em Limeira, não tenho casa própria, será que eu estou na lista, não estou? Agora o cidadão tendo acesso pela internet, na página da prefeitura, ele não só verá a documentação dele, se está tudo em ordem, mas também verá a classificação dele. Ele já pode acompanhar de acordo com as unidades que vão sendo entregues, quando provavelmente será contemplado. Então, realmente, é um projeto muito importante e já manifesto que vou votar favorável. Muito obrigado. Continua em discussão. Quero discutir. Vereador Constâncio, depois vereador Estevão Nogueira. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia presente, todos que nos ouvem, parabéns, Mir, parabéns por esse projeto que acaba tendo, vai ter muita visibilidade para as pessoas, principalmente as pessoas que necessitam, né? Colocando isso via internet, e as pessoas vão ter acesso, e isso vai fazer com que a pessoa está sempre à disposição e não precisa vir aqui nos gabinetes, como tem acontecido com a gente. É um assunto muito sério, um assunto muito importante, tão atual, por tudo que a gente viveu na segunda-feira aqui. Então, o nosso nobre vereador Jorge de Freitas falou que era 15, está 11 ou 12 mil. Perguntei na prefeitura para alguns efetivos, me falaram de 5 mil. Então, eu já fiz um requerimento, já está tramitando nessa casa, para que ele nos envie, que o executivo nos envie, realmente a quantidade de pessoas que hoje estão cadastradas no programa de habitação. Independente se vão ser ainda selecionados, mas é importante a gente ter esse número, já um número oficial, né? Porque a gente fica sem saber qual que é a demanda que nós temos no município. É um assunto que temos que, a partir de agora, porque o ano passado não veio para essa casa, e como eu sou vereadora agora, posso falar agora. É um assunto que nós não tínhamos, de repente, nem estávamos pensando tanto nisso, mas é um assunto que vem para essa casa, e eu espero que esses vereadores levem a sério esse assunto. A sério, muito esse assunto que é a questão habitacional no nosso município. E vou estar à disposição dos vereadores que quiserem uma cópia, para a gente ter oficialmente, e vai estar tramitando aqui na casa. Parabéns
pela sua iniciativa e é muito importante para nós aqui dessa casa. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Estevão Nogueira. Boa tarde, presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Mir, parabéns pela propositura. Quantas vezes somos indagados na rua, puxa vida, como que será que está a minha situação? Alguns, inclusive, insinuam talvez até uma, digamos, maracutaia, vamos dizer no jargão popular. E isso daqui vem trazer segurança, na verdade, às pessoas, a transparência de que o nome da pessoa está na lista, ou se precisa de alguma regularização, qual que é a pontuação dela. Então, eu vejo de grande importância. Quantas vezes fui questionado, Estevão, eu moro na cidade há tantos anos, e como que eu faço para conseguir? Eu nunca consegui. E isso daí vem trazer a transparência do processo, né, que é sério, nós sabemos que é um processo sério. E vereadora Constância, seria muito importante você mesmo compartilhar essas informações, porque fica, né, a divergência de dados que um traz, outro traz. Inclusive, na segunda-feira aqui, nós começamos com um número, né, de 4, depois foi para 5, depois foi para 6, terminamos com 7 mil, né, na discussão. Então, é importante mesmo que a gente possa ter acesso a esses dados, e o cidadão também tem acesso aos dados, não só o vereador, através da disponibilização, né, por meio eletrônico. Parabéns, Mir. Adianto aqui meu voto favorável. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, quem nos acompanha. Parabéns, Mir. Eu acho que é de grande valia esse projeto. Eu acho que todos os projetos de transparência que nós... Acho que esse é o segundo, acho que esse é o terceiro que a gente está fazendo. Teve o do Marco Xavier junto ao Dr. Rafael e mais um. Eu acho que nós chegamos num estágio, não só na cidade de Limeira, como no nosso país, que eu acho que a população, todos anseiam por transparência. Nós estamos vendo aí que, nesses últimos dias, o que tem acontecido, por conta da corrupção, por conta desses políticos que querem tirar proveito próprio. Estou dizendo isso, lógico, pela prisão do Lula. Foi um benefício que aconteceu para a nossa cidade, para a nossa cidade, não, para o nosso país, porque nós não podemos concordar mais com esse tipo de política antiga, de fazer para benefício próprio. Não, nós estamos aqui a serviço da população. E essas indagações, quando vem vereador Estevão, ela vem e muitas vezes nós não sabemos responder. Como eu disse aqui, que uma pessoa me procurou dizendo que o nome dela não estava na Secretaria de Educação por conta de um raio. Então, acho que essas coisas, na minha opinião, teria que partir da prefeitura. Nós não deveríamos fazer lei. O executivo já teria que fazer, a própria secretaria já tinha que fazer por si só. Mas nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso papel como legislador, criarmos essas leis e beneficiar a população, principalmente em relação à transparência. Eu acho que hoje é a palavra-chave dentro da política, transparência. Então, parabéns mais uma vez, Mir, que essa atitude sirva, porque nós estamos vendo aí um grande problema na área principalmente na área da habitação. Nós tivemos aqui, segunda-feira, alguns populares que buscam moradia, busca casa, busca ter o seu terreno, e aí vai gerar um problema, porque quem está cadastrado e quem não está? Quem que vai ser beneficiado, quem que não vai? E até nós estávamos comentando aqui, né, Alemão? Foi falado 1.500, depois falado 3.000, depois 5.000, 7.000 no final, o Alemão falando aqui, 7.000. Quantos são, afinal? Então, nós queremos que tenha essa ordem e essa transparência para que quando, não só esse governo, qualquer outro governo que venha a estar aqui no nosso município, possa ter
consistência em quem vai contemplar. Não que eu sou favorável a qualquer outro tipo de ação, não, mas não é fazendo movimento ou fazendo barulho que vão conseguir as coisas no grito. Então, assim, eu acho que tem que ser contemplado conforme a ordem. Agora, não é conforme a bagunça. Eu disse aqui, segunda-feira, sou contra a invasão. Mas aí eu vou salientar uma coisa. Antes eu vou dar uma parte por Mir. Seria bom reforçar, que quem tem inscrição na prefeitura, sempre atualizar seu cadastro. Quando eu tive junto com a secretaria lá, com essa ideia da lei, sentei com várias pessoas da secretaria, e o maior problema que tem hoje lá, infelizmente, quem é inscrito, geralmente, a maior parte, faz inscrição e deixa lá, tipo assim, eles cuidam. Só que daí a pessoa muda de endereço, muda de telefone e eles não conseguem contato. Então seria bom salientar para a população, até quem não tem inscrição e deseja fazer, procurar a Secretaria de Habitação e já deixar os dados lá para um eventual cadastramento que haverá logo esses lotes habitacionais aí. Bacana isso aí, Mir, porque isso mostra seriedade no trabalho. Porque hoje, se a gente for falar, muitas vezes eu fui questionado, não estou falando da área da habitação, principalmente na área de educação, em questão da fila na educação. É complicado a pessoa não ter uma certa segurança, e a transparência traz essa segurança. E voltando no assunto lá da habitação, como eu estava falando da bagunça, vou lembrar do episódio que aconteceu segunda-feira, senhor presidente. Chegou o vídeo até as minhas mãos. Eu vi o vídeo que o prefeito, e agora eu posso falar com clareza, prometeu, em 6 meses, mostrar a área para eles. Então, aquele projeto que não foi da minha parte, que eu não votei favorável, é por conta disso, porque eu não sabia o que estava sendo falado e o que não estava sendo falado. Ele prometeu mostrar as áreas e a quantidade de lotes. Quando eu disse aqui que eu sou contra a bagunça, que eu sou contra a invasão, sou contra. Mas eu não ia entrar no mérito sem saber quem que está certo e quem que está errado. Então, assim, chegou esse vídeo até as minhas mãos, depois, se quiser, cada vereador encaminha para cada um. É complicado, na segunda-feira, a gente tomar uma posição sem saber quem está com a razão. E aí eu vi que o prefeito fez a promessa de, em 6 meses, mostrar, não é a área, é as áreas. E os lotes, e a quantidade de lotes, que seria para esse loteamento urbano. Então, assim, quando nós falamos transparência, nós falamos transparência total. Meu pai sempre falou uma coisa para mim, o presidente, e ele sempre me assiste, isso eu trago de exemplo meu pai, que o homem não é obrigado a prometer. Mas depois que promete, mas nem que ele soe sangue, ele é obrigado a cumprir. Então tem que tomar cuidado com o que se promete. Eu falei para o prefeito aqui, eu tinha visto esse vídeo, eu não falei na segunda, mas já tinha visto esse vídeo, numa outra semana depois que ele tinha falado, num programa que eu fui de rádio, o qual até o Roberto Dias estava por telefone e estava no Ceará. Aí eu falei para o prefeito, prefeito, eu vi o vídeo, o senhor falou. Até na segunda-feira nós estávamos na reunião aqui. Então, quando a gente fala de transparência, é isso. Você ser transparente é isso. Concordo que o prefeito pode ter esquecido do que prometeu. Mas tem um ditado, um jargão também, o vereador Estevão, que é bem bacana. Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Então temos que tomar cuidado com as coisas que prometemos. E a transparência, o vereador Mir, é excelente. É excelente para quê? Para que não haja esses percalços no meio do caminho. Então, parabéns mais uma vez, vou votar favorável. E fica aqui meu pedido, para que haja transparência total no Executivo. Para que fique mais fácil, não só de nós vereadores, como a população também, saber das informações do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero. A palavra, vereador Newton Santos. Muito boa noite, senhor presidente. Boa noite, amigos vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham através da rádio.
Parabéns, vereador Mir. A transparência realmente se faz necessária, principalmente num momento como esse, que nós estamos discutindo a questão de moradias, não é? A habitação, ela tem esse dever de promover moradia social e realizar programas em parceria com o governo federal. Esta transparência, eu até quis falar aqui na segunda-feira, mas como o tumulto estava grande, eu não consegui. Mas hoje, que está mais calmo, eu quero até explanar melhor. O que está faltando realmente é uma conversa franca e clara para com os movimentos, porque nós estamos diante de uma preparação de 1.200 lotes, porém não vai ser para os movimentos, vai ser para o cadastro. E aí sim, nós vamos proporcionar para as pessoas que vieram aqui reclamar, ver se elas estão no cadastro ou não, porque nós teremos novas manifestações, nós teremos as pessoas que não serão contempladas pedindo moradia. Então, que não venhamos iludir ninguém. As moradias serão para quem está no cadastro. E se não for, que o executivo venha a público e diga, olha, nós vamos atender o cadastro e atender os movimentos. Agora, eu acho que está faltando isso. Clareza nas explicações. Olha, as moradias é para atender o cadastro, aqueles que estão no cadastro. Se caso aqueles que estão no cadastro fizerem invasão, sairão do cadastro. É isso que está faltando se explicar. Parabéns pela... Claro, vereadora, fica à vontade. Senhor presidente e nobres colegas, só complementando, vereador, assim, essa questão do cadastro, concordo plenamente com essa questão de deixar bem explícito e explicado, além de explicar para aquela população, para eles saberem o que é movimento, o que é cadastro, aonde ele se inclui, né, também não deixar as pessoas se aproveitarem deles, né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque senão chega meia dúzia e monta um grupo e promete que eles vão ter lotes, e eles não vão ter esses lotes. Eles têm que saber que, em primeira instância, eles têm que participar de um cadastro da cidade. Se esse cadastro vai contribuir, vai dar assim, atenção a todos aqueles que necessitam, é uma outra luta, né? Mas eu concordo plenamente na fala do senhor, quando a gente tem que deixar isso bem explicado para a população, justamente para eles não se sentirem enganados, não só pelo poder público, mas aquelas pessoas que arrebanham eles, formam grupos e ficam prometendo, dizendo que o executivo vai dar isso ou aquilo. Parabéns, muito obrigado. Continuando, obrigado pela participação. Continuando, eu acredito que os movimentos, eles têm que brigar para incluir essas pessoas no cadastro, não para que consigam moradia à parte, porque isso eu já digo, nem esse prefeito vai conseguir, nem o próximo e nem o outro, porque são quase 15 mil pessoas na fila. E quando o prefeito consegue promover moradias, ele promove 1.000 moradias, 500 moradias. O governo federal traz, mas nunca traz 15 mil, 5 mil, 10 mil. Sempre vai ter um déficit. Então, o importante é que esta avaliação das pessoas no cadastro, ela seja muito criteriosa, não só no critério da pessoa que mora há tantos anos, que está, mas na necessidade também, que aí é onde entra as assistentes sociais do CEPROSOM, para ter esse olho clínico e ver, porque às vezes a pessoa também é contemplada, tem muitos anos aqui na cidade e ela tem o direito à moradia, porque todos têm o direito, mas tem aquela que está há menos tempo, mas que também a necessidade dela é muito maior. Pois não, vereadora, fica à vontade. Obrigada, vereador Newton. Exatamente, quero corroborar com a sua explanação. É extremamente importante que a gente entenda, e principalmente hoje com a aprovação do projeto do vereador Mir, é que temos uma sequência. Lógico que tem critérios para cada tipo de habitação, teremos um tipo de critério, isso é o que
pergunto depois à prefeitura como fará, por exemplo, se é a nossa casa, Minha Casa Minha Vida, ou se vai ser, por exemplo, os lotes municipais, se é um programa municipal, mas existe uma listagem. Quando voto, como votei na última sessão, exatamente em respeito a essa listagem que será incluída na internet agora, para que todos tenham acesso, inclusive nós, vereadores, que temos muita dificuldade, às vezes, de responder os questionamentos dos munícipes. Então, é esta colocação. O que estava em votação, aqui nesse plenário, não foi se o prefeito tinha dito que iria apresentar área ou não. O que estava vamos ser claro também nisso, o que estava em votação aqui é se deveria passar na frente de outros pelo fato de invasão ou não. Não era se ele tinha prometido, se não tinha, eu não sei, não vi o vídeo, mas não era isso que nós votamos aqui na segunda. Parabéns pela fala, vereador Nilton. Só para terminar, senhor presidente, peço permissão para comentar também a respeito da votação da segunda-feira. Eu não votei porque eu queria colocar uma emenda que não excluísse totalmente a pessoa do cadastro da habitação, caso ela invadisse. Eu gostaria que fosse estudado caso a caso, que houvesse um processo administrativo. E eu não desisti. Eu ainda vou até o prefeito, vou dizer para ele que nós temos que colocar essa emenda, não para atrapalhar o projeto, mas simplesmente para melhorá-lo e não excluir a pessoa do direito de lutar por moradia, porque isso todo mundo tem. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu gostaria, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Senhor presidente, nobres pares, público presente, público que nos acompanha pelos meios de comunicação. Mir, parabéns pelo projeto, pela propositura. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivenciando, num tempo de informática, de informação, a transparência hoje ela se faz necessário, né? E com essa proposta, com esse projeto de lei, nós vamos ter a transparência na fila, como você também já colocou um outro projeto, da fila da escola, né, das creches, hoje apresenta um projeto referente à habitação. Queria também dizer que também sou contra a invasão, né? Hoje pela manhã eu estive lá na Secretaria da Habitação conversando com o Igor, para tratar de um outro assunto, mas acabamos entrando nesse, a importância de estar se reforçando a informação para a população da importância desse cadastro, como foi relatado pelo pastor Nilton, a importância da população manter esse cadastro atualizado, porque vai chegar um momento, como o prefeito nos relatou, que vai haver aí 1.300, 1.200 lotes, eu não sei, mas eles vão fazer uma análise mediante a esse cadastro que as pessoas têm na secretaria. Então, se de repente o cadastro da pessoa está desatualizado, a pessoa pode perder a oportunidade de ser contemplada. Então, eu acredito que esse projeto vai ajudar bastante e acredito que defendo a fila das pessoas que estão esperando por uma moradia no nosso município há muito tempo. Eu conheço gente que está nessa fila já faz muito tempo, 10 anos, 2 anos, 5 anos, muito tempo, aguardando uma oportunidade de ter uma moradia. E com esse cadastro atualizado, que a gente tem que deixar muito bem claro isso, as pessoas têm que atualizar, porque, infelizmente, se não tiver atualizado, se passar R$1 no momento ali da análise, a pessoa pode perder a oportunidade de ter o sonho da sua casa própria. Então, parabéns, Mir. Eu acredito que esse projeto vai ajudar muita gente, né, e deixar transparente. Nós devemos deixar bem claro, né, que o que nós queremos, e nós não vamos conseguir, como já foi colocado aqui, dar moradia para todo mundo. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer isto. Mas, para aquelas pessoas que, quando abrir o projeto, abrir aí a inscrição, não sei como vai ser feito isso, mas que tenham o seu cadastro regularizado e que essas sim, que já estão há muito tempo aguardando, possam ter a oportunidade de ser contempladas. Parabéns, vereador. Vereador Lemão. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente. Parabéns, vereador Mir, novamente. Nós temos
inclusive as pessoas que estavam nos movimentos, principalmente no movimento do Roberto Dias, estão sendo cadastradas pela Secretaria de Habitação lá no Ernesto Kiel. Montaram lá um local para cadastrar essas pessoas. E, logicamente, vereador Vaguinho, elas vão entrar no cadastro único. Elas não vão, me parece, como está sendo falado, ou está querendo ser vendida a ideia, elas não vão passar na frente de outras pessoas. Porque as pessoas que estão cadastradas estão lá. Apenas se o cadastro delas, não vou dizer melhor, talvez essa palavra melhor fique meio ruim, mas tiver outros critérios, mais filho, mais tempo de morando na cidade, porque no meio dessas pessoas, muitas já conquistaram alguma vez na vida um imóvel. Isso, analisei muito bem, para lá. Analisar os requisitos. Muitas pessoas às vezes conseguem um imóvel onde ela mora, em outra cidade, em outro estado, e depois, por algum problema, acaba mudando, vendendo, e quando vem para um outro estado, fica com esse... eu nunca tive... Aí você puxa, lá tem. Eu participei do sorteio dos 900 pessoas do Rubi. Então, quem ficou lá no lugar 700, nem sei como é que fala aquela palavra, 700, falou, eu não tenho mais chance. Por incrível que pareça, teve chance. Porque das 900 primeiras, muito mais da metade, muito mais, estava irregular. Como? Irregular no tempo de moradia, porque quando você vai fazer o seu cadastro, pergunta para você, você fala e se espera que a pessoa fale a verdade, mas muitas pessoas, por um erro às vezes, ou por esquecimento, falou que morava há mais tempo na cidade do que morava, por um erro às vezes falou que tinha algumas, e aí tinha 3 filhos, só tinha, eu não sei, teve alguns erros, né? E aí chegou na hora, não ganhava apenas R$ 1.600, mais ou menos, que é. E, na verdade, quando se puxou lá o fundo de garantia da pessoa, entrava como ela ganhava 3. Então, teve algumas pessoas que, acho que acabaram errando, não conseguiram lembrar na época os valores certos que ganhava, e foi passando, e o papel foi aceitando. E o número de ponto dela ficou lá em cima, mas quando puxou, ela teve que provar o que ela falou, aí foi sendo desclassificada. E as pessoas, os outros 900 que ficaram suplente, acabou sendo chamado. Então, eu também acho, e é verdade, deixar claro, que 1.200, 1.300 lotes, 5.000 lotes, de quantas terras o prefeito conseguir adquirir, não são só para o movimento, para os movimentos, que me parece que agora são 4. São para os 4 movimentos, e sim para a lista de cadastro, que essas pessoas estão sendo cadastradas. A Secretaria de Habitação, de novo, está indo lá no Ernesto Kiel, onde foi pedido, e lá está cadastrando as pessoas. Então, às vezes a gente sente que fazer política em cima da saúde, doutor Marcelo, é tão terrível. Fazer política em cima de habitação é tão terrível. Nós somos políticos e queremos que isso seja resolvido. Quem sabe consiga 15.000 lotes, como disse aí, tem 7.000 famílias nesse movimento, contando vezes 4, vereador Jorge, dá 28.000 pessoas, é maior que uma cidade talvez como Iracemápolis, Cordeirópolis, Santa Gertrudes talvez. Eu acho que não é tão fácil assim, mas que alguma coisa tem que ser feita, tem que ser feito. Da promessa, vereador, que eu entendi, foi feita essa assembleia em outubro, pelo menos foi falado isso quando se passou esse vídeo na rádio, dia 28 ou 29 de outubro. Então o prefeito falou mesmo de 6 meses, às vezes precisa ser prorrogado um pouco mais aqui, ali. Eu sei que promessa, ainda mais se você divulgar o local, eu imagino como que pode... que todo mundo quer ter um ponto de ônibus perto de casa, mas ninguém quer ter o ponto de ônibus em frente de casa. Todo mundo quer que seja resolvido o problema da habitação, mas ninguém quer que faça um loteamento popular perto da sua casa. Engraçado isso. Nós tivemos um problema e nós íamos fazer
aquele... Esqueci, o vereador Junegão está aqui, ali perto da escola, perto da Santa IML ali, e veio um pessoal aqui e falou, aqui não, porque aqui é um local mais nobre um pouquinho, mas queria que fizesse aonde? Onde que não é nobre? Todo lugar da cidade é nobre, onde mora a gente é nobre. Ou deixou de ser nobre porque é Ernesto Quio, Geada, é nobre do mesmo jeito. Onde você tem a sua moradia, é nobre. Então, aqui não, porque é muito... está perto de escola, e perto de outro lugar, não vai estar perto de escola, não, mesma coisa. Então, assim que funciona, perto da casa da gente, as pessoas nunca querem. Então, quero deixar também invasão, eu sou contra, eu acho que nós temos que ter critérios, e o critério é a lista, cadastramento, que também se atualize, porque às vezes você vai procurar a pessoa, não sabe onde está. Se a pessoa aumentou um filho, ela vai ganhar mais um ponto no cadastro. Então, que dê certo. Vou dar uma parte para o vereador Estevão. Sim, vereador, até para contribuir com relação à sua fala, existe também a questão especulativa com relação ao valor, né, da terra, que até agora nós não nos atentamos a isso. Uma vez que você divulga, torna claro a intenção em um imóvel, isso pode trazer o aspecto especulativo, uma supervalorização daquilo que de fato não é. E aí complicam-se as negociações, aquilo que você conseguiria pagar de uma forma, você teria que pagar em duas formas. Então, só aí para contribuir essa questão do efeito especulativo com relação a imóveis, né? Então, divulgar nesse momento, vereador Estevão, nós temos que estar bem concretizado o negócio para poder ter uma divulgação. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Eu quero, presidente. A palavra vereador Marcos Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha de casa através dos meios de comunicação. Esse projeto de lei do vereador Mir vem de encontro com alguns projetos que tem apresentado aqui nessa casa, através da transparência, através das listas de espera. É claro que nós gostaríamos que não precisasse ter lista no nosso município, nem lista da saúde, nem lista da habitação e qualquer outros educação, que nós estaríamos com os problemas dessa área resolvidos. Mas nós sabemos a dificuldade de resolver, então nós queremos sempre projetos da linha da transparência. Né? Eu, o vereador Rafael, fizemos um projeto que mais alguns meses acredito que estará em prática, né? Meados de junho, que é a lista da transparência da fila do SUS, onde as pessoas vão estar podendo consultar através dos meios das redes sociais, da internet, podendo consultar de fato qual que é a sua posição, qual a sua fila de espera. E esse projeto do vereador Mir também é nesse encontro. As pessoas que têm cadastro habitacional, né, ela vai poder consultar a qualquer momento, acredito que a qualquer momento, qual a fase que ela se encontra. Porque nesse período algumas pessoas podem adquirir a sua casa ou seu lote por meios próprios e automaticamente vai sair dessa lista. Então a lista, a tendência a pessoa subindo de degrau, e não que a lista vai abaixar porque outras pessoas virão, né? Mas está de parabéns o projeto. Na discussão da semana passada, a minha discussão, o meu voto contrário foi apenas ao meio que veio a proposta. A proposta foi apresentada praticamente no intervalo nosso, né? Discutida muito pouco, com pouca orientação jurídica da casa, né? Gostaria que tivesse técnicos para orientar nós juridicamente ali sobre o projeto. Qual que era o total intuito? Aquele projeto, ele apenas bane as pessoas, ele bane as pessoas, né? Elimina as pessoas que tenham o seu cadastro, né? Dar continuidade no seu cadastro na fila habitacional. Então,
é um projeto delicado, um projeto que requer discussão, um projeto com entendimento até da inconstitucionalidade desse projeto. Não quero debater sobre isso, mas há entendimentos que há inconstitucionalidade desse projeto. Então, por isso que eu pedi uma semana para que nós pudéssemos discutir, e isso não foi acatado. Foi passado aqui na casa, com o voto da grande maioria dos vereadores, ele é legítimo, tá? Mas nós temos que contestar e colocar o nosso lado positivo. Vereadora Érica, que é o uso da palavra. Muito obrigada, vereador Marcos. Eu acho que votamos realmente mais um critério para citar nessa lista, mas eu fiquei preocupada, estou usando o espaço porque fiquei preocupada com uma situação. O vereador Mir, hoje vamos aprovar, e depois peço para o vereador Mir pensar referente a isso, com o número que ele estará, que cada pessoa estará, é dentro daquele critério do que ele apresentou no começo, não daquele que ele comprovou no final. Então, a gente precisa pensar referente a isso, porque muitas vezes aquele que estiver em primeiro lugar, vamos dizer, na hora da comprovação, pode não ser o primeiro, pode cair da lista, e talvez a gente entenda isso errado depois. Então, para que a gente seja... Vai atualizando com já a comprovação dos dados? Então, não, mas é só para que a gente depois entenda o mecanismo que é. Gostaria que o vereador depois pensasse nessa colocação, para colocar para a gente como vai ser essa ideia. Obrigada, vereador Marcos. Por nada. Eu acho que os critérios que vão ser modificados a lista não compete a nós, é o executivo que faz essa tratativa. Eu estava vendo aqui, o vereador, na época vereador, hoje prefeito, Mário Celso Botion, fez até um substitutivo dessa lei e colocou alguns itens que dão uma pontuação diferenciada. O tempo de moradia no município, essa pontuação gira de 3 a 45 pontos, mais de 20 anos tem 45 pontos. Tem um item aqui, casa cedida, quem tem casa cedida tem 10 pontos, quem tem casa alugada, 18 pontos, quem tem barraco, favela ou cortiço, ele tem uma prioridade, ele tem 26 pontos. Barraco, favela, cortiço, às vezes pode estar em invasão. Não necessariamente, mas na maioria das vezes pode estar em área de invasão. E ele, pela lei atual, ele tem uma prioridade, não é descartar, de fato descartado a pessoa ou porque ela mora mais tempo. Ela tem uma pontuação mais elevada, as pessoas que têm uma vulnerabilidade. Então, as pessoas que estão numa situação de risco, ou as pessoas que não conseguem arcar com suas despesas de aluguéis ou outras coisas, muitas vezes ela cabe entrando numa situação dessa precária. E a invasão, às vezes, se torna um barraco, uma favela ou um cortiço. Limeira é até favorável, porque os bairros que foram adquiridos através da luta, teve a consciência dos prefeitos, dos políticos, e se tornaram bairros normais, hoje estão tendo escritura, com planejamento. Então, até nosso pessoal de luta aqui, tem o histórico, na hora de fazer os bairros, eles se atentam às leis para dividir as ruas, dividir os lotes, dividir toda a concepção. Isso foi no Quil, isso foi no Cortês e em outros bairros. Então, até, vereador Alemão, os nossos invasores, ou vamos dizer assim, entre aspas, invasores, eles têm essa concepção de formar um bairro seguindo a legislação municipal. Então, mais uma vez eu parabenizo o vereador Mir, e digo aqui que o vereador Mário Celso Botion, na época, já estava preocupado com a situação e colocou aqui, a lei é ampla, né, poderíamos discutir ela aqui, colocou algumas situações aqui que favorece aquelas pessoas que estão numa vulnerabilidade maior aí, entendeu? Mas isso que eu tenho a contribuir, votarei favorável. Continue a discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra a vereadora e vice-presidente Marna Costa. Senhor presidente, nobres colegas, parabenizar mesmo, né, diante de todas essas falas. Eu acho que transparência, hoje com toda essa tecnologia que a gente tem, eu acho que cada vez mais, para se tornar uma coisa justa, né, muito mais justa, transparente e honesta, mas assim, aproveitando, já que tendo esse cadastro, essa fila, e seja colocado, né, na internet para acesso de todos, eu acho que isso a gente pode
contribuir ou fazer uma campanha junto ao Executivo, que é adicional a essa lista na internet, que se faça uma campanha de recadastramento ou de atualização do cadastro. Porque justamente, infelizmente, essas pessoas elas não têm ainda acesso à internet da maneira que às vezes a gente acha que elas têm, né? Apesar de, entre aspas, ser fácil o acesso, mas a gente sabe que muitas comunidades, muitas pessoas, o acesso não é tão fácil como a gente imagina que seja. E assim, como chegar essa informação para essas pessoas de terem que se atualizar? Porque quando surgir a história do lote, que vai ter isso, vai ter aquilo, é que todo mundo corre. Aí quando corre a pessoa já saiu da lista, já perdeu e tudo, porque ela perdeu a questão do atualizar. Então acho que além dessa questão da internet, da lei em si, eu acho que pode junto a isso a gente batalhar para a questão da atualizada e fazer como uma campanha de atualize seu cadastro ou algo parecido. Obrigada e mais uma vez parabéns. Continue a discussão. Eu gostaria, presidente. A palavra, vereador Rafael Camargo. Boa tarde, presidente, nobres colegas, público presente, os ouvintes que nos ouvem na Rádio Educadora, parabenizar o vereador Mir. Vou fazer um apanhado aí do discurso de todos os vereadores e dizer que em nenhum momento, o vereador Newton Santos, a ideia foi apoiar qualquer tipo de invasão. Simplesmente prevaleceu o direito da pessoa estar no cadastro do plano habitacional. E também, agora com essa planilha, com essa agora transparência na fila da moradia, vereador Mir, fica fácil a gente ter um entendimento quem das pessoas do movimento estão na fila, às vezes, estão no cadastro. Não tenho hoje como falar para o senhor quem aqui que estava fazendo o protesto está hoje na fila. Mas a gente não pode deixar de entender, vereador, que a população está aí desassistida. A crise está aqui persistindo no Brasil há anos. E essas pessoas que estão hoje morando em situação de risco e sem, muitas vezes, uma casa para morar, não podemos esquecer da vulnerabilidade, trazendo até consequência em termos de saúde pública. E nesses locais que não tem condição de moradia, infelizmente a educação não chega, a informação não chega, é o maior número, às vezes, de mulheres e crianças, mulheres não, crianças grávidas. São as pessoas que ficam mais expostas à doença. Então, não é simplesmente a casa, dar uma casa. Quantidade de gente que tem hoje já, com um bairro constituído e formado, morando em condições precárias de chão batido, sem infraestrutura nenhuma. Mas isso aconteceu em 1980, 70, o crescimento desordenado da cidade, e aconteceu um desequilíbrio grave na cidade com o número de pessoas, de habitantes, para com o emprego. São pessoas que estão morando aqui desempregadas, por conta que não é culpa do prefeito Mário Botion isso. E essas pessoas que estão hoje na fila, no cadastro, igual o vereador Vaguinho comentou, pessoas que estão há 10 anos, 5, também não é culpa do governo Mário Botion. Como a fila do SUS também não é culpa do prefeito. Isso é um problema de toda a cidade. Mas, lógico, quando se coloca à disposição de enfrentar o problema, a gente tem que trazer solução. Por isso a importância de planos no governo federal, todo mundo ajudando, porque fica impossível realmente sanar o problema dessas 7, 8, 15, 5 mil pessoas que hoje estão pleiteando aí a casa própria. Estava conversando com a vereadora Mayra Costa, os problemas da creche também. Então a gente tem que entender que essas pessoas estão morando em Limeira. Para qualquer prefeito que vá assumir o cargo em 2020, moradia e plano habitacional é uma coisa que tem que entrar já sabendo que vai enfrentar o problema e a gente tem que pôr a mão na ferida. Essas pessoas morando mal, comendo mal, e na situação econômica que a gente está, alguém já parou para pensar o quanto custa essa pessoa para a cidade de Limeira em termos de creche, as idas aos ambulatórios ou ao hospital? Então, realmente, é uma coisa que a gente precisa se preocupar. Em relação ao Roberto Dias, e desde o início que eu estive em contato com ele no Ernesto Kiel, o ano passado, fui convidado para ir numa assembleia,
e por motivo de trabalho não conseguir dar sequência a essas assembleias, mas eu tinha ciência que o prefeito Mário Botion já estava em conversa com o Roberto, e que seria convidado e que compareceria a essa assembleia. Em nenhum momento, nesses meses todos, Lemão, foi falado de invasão. Desde o início que eu tive em contato com essas pessoas, com o movimento, tinha muita gente de bem ali, e em nenhum momento foi falado de invasão, tanto que se passaram 8 meses e nada foi invadido. Agora, quando aconteceu o diálogo entre o prefeito, que foi prometido apresentar uma área, eu falei, bom que solucionou o problema. O prefeito está formando um plano habitacional para Limeira, e isso vai ser resolvido no diálogo entre as pessoas que estão na lista, viu, Lemão? Não são... Eu acho que em nenhum momento eu deixei claro aqui que o prefeito deveria ceder ou enfraquecer o seu posicionamento frente a qualquer pressão de movimento. Não. Existe uma lista e essa lista precisa ser respeitada. Então não tem como hoje a gente chegar e afirmar quem daquelas pessoas, ou das 5 ou 7 mil pessoas que estão necessitando da casa própria, quantas delas estão nessa lista? Então agora, vereador, através do movimento, com a listagem, mais a listagem que a prefeitura tem, a gente vai poder ver quem realmente desse movimento faz parte do plano habitacional. Mas se passaram 8 meses, vereador, e infelizmente a negociação não deu certo, e foi feita uma promessa lá atrás. E aí, enquanto Vossa Excelência discursava, me lembrei de um ditado de que escutava muito na infância. Escreveu, não leu, pau comeu. Foi o que aconteceu. Não. As pessoas revoltadas, não estou dando razão para isso, mas as pessoas têm o direito de questionar, de reivindicar, seja ela da forma qual for. Se faz coisa errada, precisa pagar por isso. Essa casa, em nenhum momento dos que votaram contra, foi a favor de invasão. Mas também da não exclusão do plano habitacional. Se a pessoa comete um crime, ela deve pagar. Mas então, vereador Mir, fica aqui o meu agradecimento a essa atitude que já deveria vir daqui para frente por parte do governo, porque o dinheiro é público e nós estamos clamando por mudança, não só em Limeira. Apesar que o município em si, vereador, acaba pagando o preço da gestão federal e do Estado. A gente não pode fazer nada dentro de tudo isso. Por exemplo, o governador Geraldo Alckmin deixa o governo com 2,5 bilhões em caixa. Quantas pessoas estão na fila aqui para ser atendida na especialidade? Mais de 13 mil pessoas. Então entra o plano habitacional, entra a saúde, a creche, o desenvolvimento, entra tudo, vereador. Então, a transparência se faz necessária, principalmente para as pessoas começarem a ter, no mínimo, um pouquinho de esperança para voltar a ouvir o político, porque confiança plena e absoluta vai ser difícil. É um processo longo de transição, porque, infelizmente, a população está farta. E acredito que nós também. Somos parte da população. E você escutar uma pessoa que não tem dinheiro para comprar um bujão de gás e que está comprando remédio básico que tem na rede pública, porque não tem condição de vir e andar por conta de saúde, né, por questões físicas, para poder revalidar o título dela para o CPF está bloqueado, não consegue pegar o remédio. Então, é um país que se tem tudo e, ao mesmo tempo, não se tem nada. É uma cidade que paga 127 milhões para o banco, mas não tem dinheiro para fazer o mínimo de caso, zerar uma fila de exame de alguma especialidade. Então, são tempos de... Nós precisamos pôr em ordem, né? Sincronizar o pensamento, gestão, paciência, e a população, que é a principal, que é o foco é a população, o desenvolvimento. E o voto é igual para todo mundo. Então a gente espera que através da transparência, nós aqui como
representantes públicos, a gente possa trazer um pouco mais de conforto, pelo menos do ponto de vista de confiabilidade. O senhor quer falar alguma coisa, vereador? Só para contribuir, doutor Rafael, com relação ao parcelamento que foi feito junto ao banco, eu não vejo isso como negativo. Eu sei que nós devemos colocar como prioridade as situações, mas se nós não tivéssemos aprovado, que passou aqui pela casa também o projeto, se não tivéssemos aprovado esse parcelamento, talvez não tivéssemos a condição de um caixa mais saudável para se investir em outras áreas, visto que grande parte do nosso ICMS estaria travado por conta daquela execução fiscal que já se dava andamento. Então, não vamos pejorar a questão do parcelamento. Ele foi um mal necessário, né? Só ponderar isso daí também. Talvez Vossa Excelência não tenha entendido, pensou da forma micro política. Eu estou falando da forma macro, e em nenhum momento eu falei aqui que o prefeito Mário Botion e nós, através de um acordo, juntamente o prefeito fez uma negociação e conseguiu reduzir o valor, mas eu estou falando do ponto de vista de gerenciamento de país ou de negócios, onde um país, uma cidade tem que gastar. Não falei em nenhum momento para o senhor que o prefeito cometeu algo, que o parcelamento foi ruim, mas eu preciso lembrar ao senhor que a dívida era de 9 milhões, vereador, e que hoje 127 milhões. Então, o dinheiro desprendido obrigatoriamente, até por trânsito em julgado, não tinha mais como recorrer. A cidade teve que pagar uma coisa que perdurou anos aqui em Limeira. Vereador. Então, talvez Vossa Excelência tenha se equivocado na sua interpretação. Obrigado, presidente. Continue em votação, continue em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, presente, queria destacar, nem cumprimentar o nobre vereador Mir do Lanche pelo trabalho que vem realizando aqui nessa casa, Mir, com muita força de vontade, muito empenho, muita dedicação e procurando fazer aquilo que é melhor para toda a população e cumprir com o papel que lhe é peculiar de ser vereador. E pensando na população, você traz essa casa um projeto muito importante, que é da transparência, que é a publicação de uma relação das pessoas na fila de espera da habitação. Eu acho que isso é muito importante, porque você propicia que a população possa saber a sua classificação, saber informação, e o mundo hoje é tudo pela internet. Hoje é tudo a mídia eletrônica, está se acabando o diário oficial de papel. No Limeira, na própria prefeitura, nós temos agora o diário oficial eletrônico. O Estado, o Brasil e o mundo é tudo eletronicamente. E nós estamos caminhando para a modernidade. E Limeira também tem que caminhar para a modernidade. Eu acho que não só o seu projeto devia ser colocado na internet, mas a prefeitura devia colocar, todo o órgão público do Brasil, a partir de amanhã nós vamos colocar na internet tudo, todas as informações. Seria muito bom que isso acontecesse, mas infelizmente por recursos, por compra de equipamento, softwares, enfim, isso vai demorar um pouco, vai caminhar mais devagar, mas um dia, não sei quantos anos mais, nós teremos essa modernidade, essa agilidade e essa precisão. E com isso, as pessoas que vão estar lá acompanhando, não é só simplesmente para saber a sua classificação. Uma coisa muito importante que a doutora Mayra ela disse, que além de ter a relação, que ela vai conferir o seu nome dentro da lista, ela tem que atualizar. Agora, se a pessoa não se atualizar, ela perde o direito de estar na fila, ela perde o direito de entrar para adquirir seu imóvel. Me lembro disso quando, nos 900 apartamentos do Rubi,
as listas elas mudavam muito, porque tinha pessoas que não tinha documentos, que está trabalhando, que está morando com o pai, com a mãe, ele mudava, ia morar sozinho. Tem pessoas que não pagavam aluguel e acabava mudando, tinha que pagar aluguel, morava com a família. Então, tudo isso tem que ser alterado. E isso dá uma diferença na pontuação e vai alterando a sua classificação. E as pessoas elas não têm essa informação. Eu acho que é muito importante que a prefeitura pudesse, a partir do momento ela ver a relação das pessoas na lista de espera, pegar via sistema, o nome de cada um, vai ter uma atualização. A prefeitura deveria, via, é lógico, através desse cadastro, com a internet, ou zap, ou qualquer outra coisa, informar a população. Porque, pela falta de informação, ela deixa de fazer a sua atualização. E, consequentemente, ela deixa de ter o direito de estar na fila e amanhã conquistar o seu sonho, que é da casa própria. O outro aspecto muito importante que eu vejo, e aconteceu muito, a partir do momento que você vê a relação dos nomes, não é só para quem lhe interessa. Tem pessoas que também estão na lista e vê outras pessoas que já têm, inclusive, imóvel, para poder fazer uma denúncia. Então, isso aconteceu muito nos anos passados, onde tinha apartamento, falava, aquela pessoa está na lista. E as pessoas, não, aquela lá tem a casa, ela tem herança, o pai ou a mãe faleceu e tem uma herança, mas ela não fez a declaração, está lá esperando, mas sabe que ela tem. E estava na frente daquela pessoa que não tem. E as pessoas iam lá, denunciavam as pessoas e acabavam mudando a relação. Então, essa questão de nome acaba sendo fiscalizador das pessoas que também estão, para que possa realmente estar na lista somente as pessoas que precisam e que deveriam estar também, sem poder estar ocupando um lugar daquele que jamais poderia ser tirado. Não, uma parte, vereador. Pois não, vereador. A gente, ouvindo a fala do Dr. Rafael, a gente estava até conversando aqui, o Lemão e o Vaguinho, tem que tomar muito cuidado quando fala assim, vai ter a vaga, porque isso pode mudar mês a mês. Hoje está aqui em primeiro da lista, amanhã ele já pode ser o sexto, porque entram outras pessoas com maior pontuação. Inclusive, pode haver problema até dentro dos movimentos, porque alguns movimentos têm uma pontuação maior e o outro movimento não, vai falar, está beneficiando aquele movimento. Então tem que tomar cuidado nesses critérios, porque muda isso mês a mês. E o que o Rafael falou foi muito importante em relação a isso, que não é para beneficiar o movimento, mas se aqueles que estão no movimento tiver uma pontuação alta, eles vão ser os primeiros a ser contemplados. E aí não importa que a pessoa está, desculpa, Vaguinho, mas 2, 5, 10 é a pontuação. É a pontuação. Então essa lista aí vai mudar. Mês a mês, ou a cadastro vai mudar. E é isso que tem que alegar, já estou terminando, presidente, para que depois não vire isso contra, ou até mesmo o executivo, ou contra nós. Poxa vida, eu estava em primeiro, agora eu estou em 10º. Mas espera aí, são os critérios que a pontuação que você tem gente com a maior pontuação. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. De nada, vereador Cleiton. Realmente as pessoas têm que estar atentas às mudanças da lei, mudança de classificação, e ficar preparada para acompanhar o ritmo e também a relação de documentos e mudança, enfim. Isso vai ajudar muito. Então, esse projeto vai contribuir muito para que as pessoas possam saber a sua classificação, pode ter uma diretriz, pode através disso daí, conversar com o pessoal da Secretaria da Habitação, haver uma participação melhor e uma cobrança maior e, resumindo, para que não possa ser prejudicado no seu direito. Isso vem contribuir para que aquele que precisa seja beneficiado. Eu voto a favor do seu projeto
e tenho certeza que a maioria dessa casa vai acompanhá-lo, vereador Mir. Meus parabéns. Obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Anderson Pereira. Presidente, amigos vereadores, plateia que nos acompanha. Presidente, eu quero inicialmente parabenizar o vereador Mir, que com maestria, sabedoria, competência e desenvoltura de Vossa Excelência apresentou um projeto muito bom, não para os vereadores, mas para o interesse público. E isso mostra que Vossa Excelência não está usando o microfone e a tribuna desta casa como palanque eleitoral. Até porque, presidente, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque aqui nós temos que prezar pela primazia do interesse público, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. E eu fico pensando, presidente, quiçá, se todo Estado brasileiro tivesse um governador como Geraldo Alckmin, e quiçá todos os políticos, especialmente aqueles que têm interesse de galgar um cargo maior eleitoralmente, tivesse uma inteligência, uma consciência média de saber que todas as verbas são carimbadas. Nós temos uma porcentagem destinada para a saúde, uma porcentagem destinada para a educação, uma porcentagem destinada para gastos com folha de pagamento e outras porcentagens para gastos com zeladoria e etc. Pois bem, presidente, penso que delongamos um pouco mais no assunto da discussão dessa lei, e quando nós votamos esse projeto de lei na sessão passada, eu cá pensei com meus botões, para que não sofresse nenhuma sanção, bastasse não descumprir a lei. Até porque, presidente, a legislação federal, especialmente aquela que trata dos convênios com o programa Minha Casa Minha Vida, com o governo federal, através da Caixa Econômica, tem um artigozinho lá que diz que aquele que pratica invasão, aquele que invade terra, até para os beneficiários do INCRA, que nós chamamos de sem terra carinhosamente, não pode invadir, porque senão não tem direito. Então, nós impusemos uma sanção para quem desrespeita a lei. Até acho, presidente, com devido respeito, que não precisávamos nem enfrentar o que enfrentamos aqui, é só cumprir a lei que não sofre a sanção. Mas que fique o meu respeito por Vossa Excelência, vereador Mir. Uma parte, a vereadora Carol Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha, corroborar com as palavras aqui do meu correligionário, vereador Anderson Pereira. Por diversas vezes eu sou colocada e questionada por falar difícil demais, mas eu sempre coloco aqui que eu falo daquilo que eu entendo e me limito muito nas discussões daquilo que pouco sei. E com relação às políticas habitacionais, é um assunto muito complexo, do qual eu me reservo as discussões, haja vista a complexidade que a situação ela remete. Respeito muito a opinião, inclusive, do vereador Estevão nesse sentido, porque nas dúvidas relacionadas a essa temática, converso com ele por diversas vezes, porque sei que uma das suas áreas de especialização é em economia, e confesso que pouco entendo de micro e macroeconomia e de cenário com relação à política habitacional. Mas algo, em termos políticos, eu me questionei muito depois da sessão de segunda-feira. Eu até agora não entendi por que esses movimentos, concluindo, presidente, esses movimentos que tiveram cargos comissionados em setores correlatos na prefeitura em gestão passada, nada fizeram para alterar a situação que hoje lutam por direitos neste governo. Apenas isso, e parabenizar, congratular o vereador Mir pela propositura. Obrigada, vereador Anderson. Obrigado, presidente. Obrigado. Continue em discussão. Não havendo o projeto de lei 285/2017, ele vai à votação, e o painel de votação, ele está aberto. É o substitutivo 104 ao projeto de lei 285/2017.
Algum vereador deseja justificar? Por desejo. Gostaria, presidente. Só falando nome: Marco, Mir, Newton, Estevão e Érica. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Justificativa de voto: Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, mais uma vez parabéns, Mir, pelo projeto de extrema importância. Reafirmo, esse projeto ele vem colaborar com a sociedade, mas não tira a fila da nossa cidade, não cria mecanismo algum para que crie unidades habitacional. O vereador Jorge, no seu início de fala, anteriormente, disse que nós tínhamos uma fila de 15 mil que abaixou para 11. Eu não sei, 4 mil pessoas ou famílias que deixaram de estar nessa fila. Não sei o que atribui a isso, essas 4 mil desistiu ou não. Só sei dizer que o último empreendimento entregue foi o Residencial Rubi. São 900 famílias, que representa aproximadamente 3 mil pessoas, né? Um empreendimento praticamente em tempo recorde, né? Entre projetos, entrega, se passaram aproximadamente 3 anos, não chegou a 4 anos. Então, um empreendimento que tirou muitas famílias das muitas famílias que pagavam aluguel e hoje têm a sua casa. Nós sabemos a luta que foi até. Outra coisa também, esse empreendimento foi conversado muitas vezes, né, até o antigo secretário, me fugiu o nome dele, Felipe Penedo, sempre tratou todas as famílias com muita clareza, muitas reuniões, mostrando para eles como que era o sistema. Entendeu? E eles entenderam. Também foi feito a finalização do GEADA. O GEADA já tinha sido feito, mas faltavam algumas finalizações, foi entregue também. E aquele outro empreendimento ali próximo, Recanto dos Pássaros, que a empresa tinha deixado, também foi concluído no governo anterior. O governo anterior voltou com a empresa nova e concluiu. Empreendimentos esses que já vinha de gestão anterior, tanto o GEADA como o Recanto do Pássaro, e o Rubi também iniciado, eu não tenho conhecimento, em gestão anterior. Mas foi concluído praticamente na gestão anterior, só ficando para o atual prefeito entregar. Então nós estamos há 1 ano e 4 meses, eu quero ver, de fato, daqui 1 ano, ou 2 anos, ou no final do mandato, quantas unidades habitacionais. Nós estamos falando de casas, não estamos falando de terrenos, de lotes urbanizados, estamos falando de casas. Quantas casas, ou mesmo lotes, vão ser entregues para esse atual governo? Parabéns, viu, Mir? Mir do Lanche. Presidente, apenas para agradecer meus nobres pares pelo apoio e que Deus os abençoe. Newton Santos. Me levanto mais uma vez para, parabenizar os vereadores que contribuíram com essa propositura que o vereador Mir colocou, porque faz com que a transparência ela venha elucidar uma situação de moradia, ou seja, eu não quero falar difícil, mas eu quero simplificar aqui. Nós temos doutores, como chama aquela gravidez que só cresce a barriga e não tem nada dentro? Gravidez psicológica. Nós temos que evitar isso. As pessoas não podem ter essa gravidez psicológica. Engravidade é um filho que não vai nascer. Ou seja, são 1.200 casas prometidas para um cadastro de 11 mil pessoas. São 1.200 lotes para um cadastro de 11 mil. Então, esta é a realidade. Muito obrigado, senhor presidente. Estevão Nogueira. Senhor presidente, quando utilizamos o microfone aqui nesse plenário ou qualquer lugar que estejamos, ainda mais por conta de estarmos revestidos de certa autoridade, nós temos que ter muita responsabilidade no que falamos, nas atitudes que tomamos.
e por isso votamos projetos aqui, pensamos muito em votar projetos, e esse projeto é algo que, um pouquinho que se pensa, você já consegue chegar no resultado. Mas quando eu mencionei referente opções que nós devemos fazer, nós temos que tomar muito cuidado na fala que nós colocamos aqui, principalmente porque essa fala se propaga pelas ondas do rádio e também pelas mídias sociais, pela internet. E falar que optamos em pagar uma dívida em detrimento de destinar para outras áreas importantes, é muito complicado quando você propaga essa informação de maneira distorcida. Em nenhum momento, vereador Rafael, eu quis distorcer o seu pensamento. Eu também acho que existem áreas muito mais importantes, como a educação, assim como a saúde, assim como a habitação. Você entendeu? Então, eu não tive visão micro ou visão macro, eu tive a visão de que o quanto isso poderá se propagar pelas ondas do rádio, pelas mídias sociais. Você entendeu? Eu não acho que devemos dar prioridade a outras áreas e não pagar dívida. Não estou falando isso. Estou falando que foi uma atitude acertada desse governo e que não teríamos o que fazer. Não teríamos o que fazer. Tá certo? Então, quando o senhor usou da palavra para se dirigir a mim e de uma forma assim até meio agressiva, então eu me senti no direito de, usando a minha justificativa, passar esse meu ponto de vista, que é importante sim investir em saúde, em educação, habitação, se ter planos para isso. Planos para isso, não algo imediato que daqui 4 anos, quando se muda o governo, ou daqui 3 anos, quando se muda o governo, se mudar totalmente a política, ok? Então, só para justificar aqui meu voto favorável ao projeto, que não precisava nem se pensar muito para se votar nele. Mas quando usamos da fala, quando usamos da autoridade que estamos revestidos, temos sim que pensar no que pode causar lá fora. Ok? Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Antes da questão de ordem, a Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez, parabéns ao MIR, e acho que parabéns a essa casa que está discutindo realmente o assunto, não a parte política do assunto, né? Porque o que ultimamente a gente tem visto é a discussão política, né, do quem está errado, de quem está certo, mas não o que nós viemos realmente fazer nessa casa, que é ver, discutir o que vai trazer isso para a população, o que vai beneficiar, aonde podemos auxiliar, aonde a gente vê falhas, aonde falhas até diante dos nossos próprios projetos, né? Porque a intenção, quando a gente se inscreve no papel, pode ser uma e o objetivo atingido é outro. Então, acho extremamente parabéns. Eu acho que a casa que começa realmente a pegar o assunto e destrinchá-lo tecnicamente ou buscando informações para isso. Então, parabéns, Mi, e parabéns à casa. A lista, então, passa a conter. Nós temos aqui que entender também que eu acho que são alguns tipos diferentes. Nós temos, provavelmente, pontuação para casas, pontuação para lotes, pontuação diferenciada quando pode ser um projeto habitacional municipal. Pois é, uma parte. Vereador, não pode ir a parte na justificativa. Numa municipal ou estadual, um projeto pode ser estadual, o projeto pode ser federal, as faixas de renda podem ser diferentes. Há toda uma dinâmica que dessa lista vai sair as outras. E essa preocupação realmente, se essa lista é com o que é declarado, né, o que consta ali é o declarado, a gente tem que saber isso, se é o declarado ou o comprovado.
né? Porque, como já disseram aqui, pode ser que caia fora da lista, porque, por exemplo, disse que tinha 3 filhos e só tem 2. Ou que não tinha uma residência e recebeu de herança. Então, são vários pontos que vai fazer com que haja mudança. Então, a gente precisa entender realmente como o Executivo ele vai regulamentar, vai funcionar esta parte. Então, a ideia aqui, eu acho que de todos os vereadores, é exatamente contribuir para que a gente realmente veja a sua lei efetivada de forma mais prudente possível. Então, parabéns mais uma vez, é uma honra dividir essa casa com o senhor. Questão de ordem, vereador Rafael Camargo. Boa tarde, presidente, nobres colegas. Vereador Estevão, não sei em que momento, se Vossa Excelência se sentiu prejudicada ou se sentiu ofendida, não era essa a minha intenção, somente eu estava na minha linhagem de raciocínio, vereador, dizendo que o Brasil, infelizmente, pelos entraves burocráticos que a gente sofre aqui nesse país, a questão do pagamento de 127 milhões para o banco foi uma medida muito boa, porque a dívida era de 246 milhões. Então, existiu negociação. Mas o foco, como não era o pagamento, era... Moramos num Brasil onde, por falta de lei de responsabilidade fiscal, em determinado momento lá atrás, passaram-se inúmeros prefeitos e agora a bomba estourou no colo do prefeito Mário Botion, que não teve saída se não pagar a dívida. Agora, da visão, quando eu citei para Vossa Excelência, lá de cima, para quem vê de fora, um país que se desprende de um recurso nobre, de um município que já passa por um monte de dificuldade, ter que pagar uma dívida para um banco, que já tem N situações em cima do cliente da qual ele consegue lucrar. A gente ainda teve que se desprender de um dinheiro sem opção para o banco, enquanto temos um monte de mazela dentro da cidade. Então, a colocação foi essa. Em nenhum momento eu quis tornar o governo Mário Botion como ter feito um péssimo negócio. Em nenhum momento aqui eu falei que a fila e o mal da habitação é culpa do governo. Em nenhum momento eu falei que a fila do SUS é culpa do governo. Em nenhum momento eu falei isso. Inclusive, falei que não era culpa dele. Então, se Vossa Excelência entendeu que, de certa forma, eu tentei menosprezar o acordo feito ou que tentar desqualificar esse acordo feito, não era esse o objetivo. Se Vossa Excelência entendeu de forma distorcida, estou aqui, então, reafirmando que não foi isso que Vossa Excelência entendeu. O meu contexto era outro, e se de alguma forma o senhor se sentiu ofendido da minha parte, peço desculpas, até porque temos amizade, não temos conflito de interesse, nem tampouco de amizade. Continuo à disposição para conversar com Vossa Excelência depois, se ficou ainda alguma dúvida, não quero atrapalhar aqui o andar do plenário. Obrigado, presidente. Vereador Jorge Freitas, uma questão de ordem. Presidente, eu queria, mas fui tolhido, não tem mais desejo de questão de ordem. Tá certo. Uma questão de ordem, vereador Marcelo Rossi. Senhor presidente, eu vou ser rápido, 1 minuto, não vai passar disso. Boa noite, nobres pares, público presente, aos demais meios de comunicação que nos acompanham. Eu fiquei aqui na expectativa de ouvir todas essas colocações, tudo muito bem feitas, mas eu fui lembrado pelo colega, da qual admiro muito, o vereador Vaguinho, o vereador Cleiton, que perguntaram na gestão do meu pai, quando meu pai foi vice-prefeito e foi secretário de habitação no governo do Dr. Paulo D'Andrea. Eu queria fazer essa homenagem de 1 minuto, só passando um dado, do qual eu tenho aqui informação. O meu pai, quando ele foi vice-secretário, quando ele foi vice-presidente e secretário da habitação, em 1989, ele entregou 315 casas no Nossa Senhora das Dores, terceira etapa. Também em 1989, 158 casas no Manuel Francisco. Em 1990, 302 lotes no Bartolomeu Grota. Também no ano de 90, 164 lotes no Antônio Brigato. Em 90, na quarta etapa, 1.500 casas no Abílio Pedro. 143 casas no quinta etapa do Abílio Pedro. 300 casas no Manuel Simão. 434 casas no Décio Degan.
Para terminar, em 92, ele conseguiu entregar 1.088 casas na 6ª etapa do Abílio Pedro. E também, finalizando em 1992, 1.088 casas no Abílio Pedro, 4ª etapa. Então, é um registro que eu gostaria de fazer, independente de ser um pai, mas enquanto vivo, mostrar que a competência, ela realmente é merecida para quem conhece e para quem sabe. Então, olha, muito obrigado do senhor me ceder esse espaço aqui e eu poder deixar registrado aqui nessa casa, como muitos às vezes fazem, eu queria mostrar esses números. Obrigado, senhor presidente. Por isso que ele foi conhecido como João de Barro. E tem um troféu. Se o senhor me permite, troféu. o nosso querido, né, ex-presidente já dessa casa, o Vitório Bortolã Filho, homenageou, eu guardo com muito carinho. Troféu. Nós guardamos com muito carinho, meu pai e a família guarda com muito carinho esse reconhecimento do nosso querido Buba Hortelã. Viu? Obrigado. Item 3 da pauta, projeto de lei 307/2017, de autoria da nova vereadora Constância Berbit Dutra, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos veterinários e comércio de produtos para animais de afixarem cartaz de incentivo à adoção responsável de imóveis, de animais. Responsáveis de animais. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Quero discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Constância Félix.